Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a regulamentação das redes sociais no Brasil. Tá? Vocês sabem, muito triste, o STF está tomando para si essa decisão, mas o que mais me assusta é a possibilidade de como que será essa decisão final tomada pelo STF, porque como eu falo para vocês, o STF não é um órgão feito para regulamentar coisa nenhuma, isso é o legislativo tem o conhecimento, tem a capacidade, tem as ferramentas para criar uma legislação. O que a gente tem no STF hoje são, por enquanto, 7 votos, cada um num sentido diferente do outro. E aí, como é que vai definir isso? Quais são as premissas? Qual que é o risco que o pessoal está avaliando do risco dessas regulamentações do STF? É tudo um absurdo enorme. O pior é a visão deles de que eles têm que fazer a regulamentação das redes sociais. Eles não têm. Isso é função do Congresso. É um absurdo isso, né? Mas o que eu quero falar aqui agora é fazer uma comparação com as outras regulamentações que tem de redes sociais no mundo, né? Que são pouquíssimas, tá? A maior parte dos lugares não tem regulamentação nenhuma diferente do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ou seja, que responsabiliza as plataformas apenas se houver uma ordem para tirar o conteúdo e elas não obedecerem essa ordem. Isso é o padrão no mundo inteiro, tá? Agora, na Europa, eles estabeleceram algumas coisas também. E na Inglaterra tem uma outra coisa que é o devido de cuidado, dever de cuidado. Vamos entender essas coisas, esses conceitos aqui, porque, assim, eu temo que o judiciário brasileiro ele está se achando muito importante, está querendo achar que vai fazer a vanguarda do processo de controle das Big Techs. E o que eles vão fazer é enfiar o Brasil num buraco que vai ser difícil de sair depois. Mas vamos entender o que tem de regulamentação hoje no mundo. Tá? Essa notícia foi sugerida por Bariátricas para Estados Obesos, João Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está todo mundo discutindo o assunto da censura aqui no Brasil, né? Até o pessoal que não é da direita tem reclamado da censura. O Léo Lins, o Adriano Gianturco fala sobre isso aqui. Como é que pode? O Brasil tá virando uma ditadura, proibido piada e não sei o que lá, criticando humor, né? Lutamos tanto para sair da ditadura militar que censurava essas coisas todas, para agora fazermos isso de novo, repetindo outra vez os mesmos erros, a mesma censura. Ah, não, mas agora é as redes sociais que tem fake news. Meu amigo, você acha que também os militares não reclamavam também que a imprensa comunista que está fazendo notícias falsas e doutrinação e não sei o que lá? Achar reclamação para isso, sempre acha reclamação. Não deixa de ser censura. Não deixa de ser impedir as pessoas de falarem o que elas pensam em qualquer situação. E a liberdade de expressão é uma coisa muito importante. E o pior de tudo, é o que eu falo para vocês sempre. Essa regulamentação o STF vai fazer achando que com isso vai fazer o povo voltar a gostar do STF. Não, agora que as fake news foram proibidas, o povo vai voltar a gostar do STF. Não, agora vai voltar a ser PSDB versus PT de novo na política brasileira, ninguém vai falar mais de Bolsonaro, não sei o que lá. O que é um absurdo, não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, isso não vai acontecer, né? Mas enfim, o jornal Opção traz aqui uma matéria bastante interessante, falando sobre como é que o Júnior Kemenash, que fala aqui, como que os outros países lidam com esse negócio de regulamentação de redes sociais. Eles são bem poucos. A maior parte dos países não faz nada nesse sentido, né? Tem como Marco Civil da Internet a previsão de que as redes sociais têm que tirar alguma coisa se algum juiz determinar, né? E lembrando como é que é aqui o Marco Civil da Internet, está aqui, ó, artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito e limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas disposições legais em contrário, né? Ou seja, do jeito que está hoje, está bastante razoável esse tipo de coisa. Eu não vejo por que alguém está considerando inconstitucional isso, né? Mais uma vez, não tem nada na Constituição que vá contra isso daí. Eles estão alegando que, mas tem o dever de não sei o que lá, de segurança do cidadão. É aquela velha lorota que eu falo para vocês da questão da principiologia, né? Da Constituição movida por princípios, que aí no final das contas qualquer coisa pode valer, você pode puxar qualquer coisa como princípio e tornar qualquer coisa inconstitucional, o que não faz sentido nenhum, né?
E segundo a gente tem relatos, que eu já falei sobre isso na Folha, o que está se discutindo é passar alguns crimes para acrescentar alguns crimes no artigo 21. Então aqui, ó, artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens ou vídeos ou outros materiais contendo cena de nudez, atos sexuais de caráter privado, quando, após recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito dos limites técnicos do serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Então o que eles estão dizendo? Que no artigo 21 fala que basta a pessoa notificar o provedor que tem um conteúdo ali que é da pessoa, porque está aqui, ó, o parágrafo único tem que verificação da legitimidade para apresentação do pedido, ou seja, a pessoa tem que provar que é ela que está lá e daí pedir para tirar aquele conteúdo que está ali, né? E isso já funciona aqui no Brasil, tá? Qualquer imagem que você tenha, mesmo imagem que não tenha nudez, se você falar assim, eu sou eu nessa imagem, eu quero que tire, o pessoal costuma tirar, o YouTube tira imediatamente porque não quer criar confusão aqui. O que o STF estaria inclinado a fazer? Colocar aqui também outros tipos de crime. Então seriam, por exemplo, crimes contra a democracia. O provedor seria obrigado a tirar sempre que for notificado por alguém de crime contra a democracia. Qual que é o problema nessa história? O problema nessa história é que o parágrafo único passa a não fazer sentido, porque qual que é a legitimidade de alguém para apresentação de pedido de crime contra a democracia, né? Aqui no caso, é claro, é você que é a pessoa que está sendo mostrada naquele vídeo, você pede a retirada do vídeo. Tá claro isso daí, né? Então eu acho um erro enorme. Aí o pessoal tem falado sobre a questão da Europa. Ah, mas a Europa faz assim. Não, 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 não. A Europa faz totalmente diferente. Tá aqui, ó. Isso daqui é a DSA, a lei europeia que tem o takedown notice. Não tem nada a ver com esse negócio que basta uma notificação para derrubar a coisa, né? Então se você for aqui no artigo 6º aqui da DSA, esse documento é enorme, tá? Mas aqui no artigo 6º é o que interessa pra gente aqui, ó. Em caso de prestação de serviço da sociedade de informação que consista no armazenamento de informações destinadas de serviço e coisa e tal, ou seja, as redes sociais, tá? O prestador de serviço não é responsável pelas informações armazenadas a pedido de um destinatário do serviço, desde que... Então repara que repete a mesma fala do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Não tenha conhecimento efetivo da atividade ou conteúdo ilegal e no que se refere a uma ação de indenização ou perdas e danos, e não tenha conhecimento de fatos ou circunstâncias que evidenciem a ilegalidade ou a atividade do conteúdo, né? E a partir do momento que tenha conhecimento da ilicitude, atue com diligência no sentido de suprir ou desativar o acesso aos conteúdos ilegais. Então repara que ele muda a coisa aqui para a partir do momento que tenha conhecimento da ilicitude, ou seja, qualquer conhecimento. É isso que eles estão querendo se referir como esse takedown notice, né? Ou seja, você dá um aviso, a internet tem que derrubar, senão pode ser responsabilizada judicialmente por isso. Só que isso daqui, no contexto da Europa, é menos sério, porque lá eles não estão fazendo a brincadeirinha do Alexandre de Moraes de considerar, por exemplo, o que falou o Alan dos Santos como ataque à democracia brasileira. Alan dos Santos fez críticas ao governo brasileiro, fez críticas ao STF. Só que na visão, tanto é errada essa visão do Alexandre de Moraes, que quando pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio lá da Espanha, não aceitaram, né? Agora, imagina isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, com o pessoal querendo dizer que qualquer crítica ao STF é ataque à democracia, é golpe contra as instituições democráticas de direito, defender a direita, criticar a urna eletrônica, tudo isso é ataque à democracia. Esse é o grande problema no final das contas. Não é só esse tipo de takedown notice, mas é a ligação disso com o afrouxamento do tipo penal dos artigos do 359, letra lá do Código Penal da antiga Lei de Segurança Nacional, né? Além disso, para você fazer esse takedown notice, não é uma mera denúncia, tá? Ele explica aqui, ó, que tem que ter detalhadamente a coisa, inclusive com a identificação completa de quem está denunciando, e se essa pessoa fizer denúncia falsa, ela pode ser processada pela pessoa que foi atingida originalmente. Então isso aqui está no artigo 16 aqui, ó. Então olha só. Os prestadores de serviço de alojamento virtual, as redes sociais, devem criar mecanismos que permitam qualquer pessoa ou entidade notificá-los da presença no seu serviço de elementos específicos de informação
que a pessoa ou entidade considere ser conteúdo ilegal. Esses mecanismos devem ser de fácil utilização e permitirem a apresentação de notificações exclusivas por meios eletrônicos. Então você tem o poder de fazer a denúncia, né? E olha, o pessoal faz, tá? Isso aqui não está funcionando nem lá na Europa, nem com todo esse cuidado. Eu que acompanho muito as contas do pessoal pró-Ucrânia, volta e meia cai uma conta de gente pró-Ucrânia, por quê? Porque os russos fazem reporte em massa. Um monte de gente começa a reportar a conta, e aí por conta desse mecanismo, acaba caindo a conta da pessoa, sem ter ilegalidade nenhuma, né? Mas pelo menos aqui você tem o seguinte aqui, ó. O que tem que ter nesse aviso para derrubar alguma coisa? Uma explicação suficientemente fundamentada das razões pelas quais a pessoa ou entidade alega que as informações em questão constituem conteúdos ilegais, ou seja, você tem que embasar esse pedido. Uma indicação clara da localização eletrônica, o nome e endereço da correio eletrônico da pessoa ou entidade que apresenta a notificação, exceto no caso que as informações se considerem implicarem nos crimes referidos ao artigo 3º e 7º. Aí são crimes, um tipo específico de crime aqui, né? Uma declaração de conformidade de boa-fé da pessoa ou entidade que apresenta a notificação, que as informações e alegações nela contidas são exatas e completas. Ou seja, se for falso, você pode ser depois processado pela pessoa. E aí tem aqui indicando que o post que vai ser retirado do ar, você tem que receber um aviso, mesmo quando ele for mantido. Por quê? Eventualmente você fez um post, alguém denunciou o seu post, e a plataforma diz que não, está errado, esse post não é ilegal. Então a pessoa é comunicada, o autor do post, por quê? Porque essa pessoa, o autor do post, pode agora processar a pessoa que fez a denúncia para exigir indenização, afinal a pessoa fez uma denúncia falsa contra ela, né? Então tem todo esse processo aqui para isso. Na prática, continua sendo uma merda mesmo lá na Europa. Imagina aqui no Brasil a briga política, que o que não vai ter de grupo de MAV da esquerda querendo derrubar qualquer coisa da direita, dando um monte de denúncia vazia só para derrubar conteúdo, e também o pessoal da direita derrubando da esquerda. É lógico, por que não? Vão fazer a mesma coisa, vão fazer um monte de denúncia para tentar derrubar as coisas da esquerda também. Então, esse tipo de coisa aqui é extremamente preocupante. Não está funcionando na Europa esse tipo de coisa. E mais preocupante ainda é transportar isso para o Brasil, onde se criou essa política de que qualquer crítica ao STF, às urnas eletrônicas, é golpe no Brasil. Porque praticamente qualquer coisa pode ser derrubada dessa forma, né? Bom, tem também... Os Estados Unidos não tem nada. Os Estados Unidos tem uma coisa aqui, ó, a seção 230 da Lei de Decência das Comunicações, que funciona como artigo 19 do Marco Civil. Então não tem nada nos Estados Unidos. O modelo europeu, esse modelo falido que eu falei para vocês, que está dando errado lá na Europa, mas que lá ainda é menos pior do que aqui no Brasil. Tem também o Reino Unido. O Reino Unido tem essa Online Safety Act aqui, que é enorme aqui também. Aliás, muito bacana o site do Parlamento Europeu, está muito mais lógico que o nosso aqui, sobre como é que fazem, como é que funcionam as leis e coisa e tal. Já está em vigor isso daqui, mas o que ele estabelece é o chamado dever de cuidado. Ele fala assim, ó, as plataformas têm que tomar cuidado para não publicar fake news. Aí eles dividem um monte de coisa aqui, diz que tem que fazer uma verificação de risco, uma análise de risco conforme definido na seção tal, e se acharem que o risco está muito alto, tem que reportar a coisa e não sei o que lá. Tudo isso que as plataformas já fazem na prática. Então assim, não tem nada de diferente aqui, nada que implique em censura direta. Apenas coloca que as plataformas têm que ter o dever de cuidado. Me parece muito mais razoável a legislação da Inglaterra do que da Europa. A legislação da Europa está sendo questionada pra caramba, porque tem resultado sim em censura por lá. Imagina aqui no Brasil, ia ser muito pior aqui no Brasil, né? É o que eu falo, aqui no Brasil o legislador, os deputados, tem a mania terrível de copiar a legislação da Europa, né? Pegaram o LGPD, é uma cópia da legislação da GDPR lá da Europa, copiaram praticamente a GDPR aqui para o Brasil. Uma idiotice, meu amigo. A Europa é um país rico, eles podem se dar ao luxo de algumas coisas que nós no Brasil não podemos nos dar ao luxo disso ainda. Nós somos um país pobre. E aí, não fica nesse negócio de copiar europeu, a gente se ferra, meu amigo. Não é assim que funciona a coisa. E, de novo, agora é o STF que vai fazer esse negócio de copiar europeu, pelo visto, exigindo essa notificação. De novo, não está funcionando na Europa, está dando problema na Europa. Aqui no Brasil vai ser pior ainda, por conta das decisões do STF. Ou seja, e só tem isso. É só esses dois coisas aqui que tem de regulamentação de rede social, e são uma bosta, não funciona nada. Ou seja,
mostra aquilo que eu falo para vocês. Essa luta que o STF está para regulamentar as redes sociais é derivado exclusivamente da esquerda estar perdendo a eleição e não vai resolver isso. É isso aqui que vai acontecer? Eles vão querer aumentar a regulamentação depois. E cada vez aumentar mais, e cada vez censurar mais, e cada vez fazer mais coisa. Não vai resolver o problema, vai criar um monte de encheção de saco para um monte de gente e não vai resolver nenhum problema de nada no final das contas. Um absurdo essas decisões do STF, essa regulamentação pelo STF das redes sociais. Eu só espero que o povo brasileiro seja coerente, eleja um governo de direita em 2026 para a gente possa desfazer essa lambança toda que o STF está fazendo agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.